Nós estamos estudando aqui as cartas de Paulo aos Tessalonicenses. Estamos na primeira ainda, né? Começamos, já faz aí mais de mês, mas estamos na primeira. E já passamos lá na primeira aula, vimos no mapa a posição da cidade. Eu vou rabiscar aqui no quadro do mapa, para que a gente entenda onde são essas cidades, olhando assim no mapa antigo, mapa da Bíblia. E, quer dizer, o mapa, as encostas, os mares, tudo são os mesmos de hoje, mas os nomes das regiões é que mudaram, né? Alguns. Mas, por exemplo, a cidade de Tessalônica existe até hoje, que é chamada de Salônica, né? Existe hoje uma cidade de 400 mil habitantes e tal. E nós vamos ver isso de novo, porque a gente precisa. Nós vamos fazer hoje um estudo sobre as reações que o apóstolo Paulo teve em certas circunstâncias e como nós podemos tirar proveito para nós dessas reações que ele teve e das respostas que ele teve. E com isso, nós vamos ver que nós podemos aprender muito com Paulo, não só pelo que ele escreveu, mas pelas reações que ele teve, pelas atitudes que ele teve, pelas orações que ele fez, e é isso que nós vamos ler hoje. Então, vamos ver aqui o nosso texto. Se algum irmão não estiver ouvindo bem ali no fundo, tem lugares aqui para frente, tá? Muito bem. Capítulo 2 da segunda carta, de versículos 13 ao 16. Depois nós, do 17 até o finalzinho, 17 até o 20. Capítulo 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17. E aí nós vamos adiante depois. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17. O interessante aqui é que nessa linguagem aqui da Bíblia, a gente parece que não entende bem o que está acontecendo, mas Paulo tinha saído de Tessalônica, e isso nós vamos botar daqui a pouquinho, e ele estava querendo voltar, mas não conseguia. Então ele falou assim: ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo. Orfanados por breve tempo é sem vocês por breve tempo. Estou me sentindo um órfão, né? Da vossa presença, não porém no coração, ou seja, não estou aí pessoalmente, mas no coração, no espírito eu estou aí. Com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Ele queria ir ver e diligenciou isso muito fortemente para ir ver os apóstolos, a igreja de Tessalônica, mas vamos ver adiante o que vai acontecer. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás barrou o meu caminho. Ou seja, ele queria ir para Tessalônica, tentou uma vez, não deu, tentou duas vezes, entendendo que Satanás, o diabo, tinha impedido que ele fosse. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que resultamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo e na sua vida, não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Então aí está o que Paulo sente sobre aquela igreja. A igreja era a fonte de alegria, fonte não, mas era a alegria dele. E glória dele também. Por quê? Porque ele amava aqueles irmãos da igreja. E ele ficou ali muito pouco tempo, ficou menos de um mês ali, mas ele conseguiu montar a igreja, fundar a igreja prosseguiu e houve perseguição. Então, nessa perseguição, eu vou buscar aqui rapidamente, se eu consigo, o que aconteceu nessa viagem aqui. Aqui temos mais ou menos, faltou uma entradinha aqui,
entradinha aqui que vai ser importante para colocar a cidade, mas vai ser mais assim, mais ou menos assim. Aqui no meio é o mar Egeu. Mar Egeu, certo? Aqui embaixo fica, mais aqui para baixo, vamos botar aqui assim, a ilha de Creta, que os irmãos já conhecem, que é a ilha que Paulo menciona nas suas viagens, a ilha de Creta. E abaixo aqui da ilha de Creta é o mar Mediterrâneo. Mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo também conhecido não. Vou precisar afastar um pouquinho esse vaso aqui. Vou derrubar. Muito bom. A cidade de Tessalonicenses fica num lugarzinho aqui, mais ou menos assim. Fica mais ou menos aqui assim. Tessalonicenses, notação T. É a cidade onde Paulo, para quem ele escreveu essas cartas e onde ele, cidade que ele fundou a igreja e onde ele passou esse um mês aí e teve que sair. Quando ele saiu daqui, ele foi para Bereia, que é bem pertinho aqui. Eu não sei exatamente quando. Aqui fica Bereia, em calculo uns 20 quilômetros, coisa pequena, para ir a pé, em Papa. Aliás, falar em a pé como cultura adicional e quase que inútil, Paulo, nas suas viagens, percorreu cerca de mais de 16 mil quilômetros, a maioria a pé, às vezes um cavalo, às vezes uma carroça, a Bíblia não fala em carroça, imaginamos, e às vezes de navio, porque ele atravessou o mar Mediterrâneo, atravessou o mar Egeu, ele atravessou de navio. Mas as caminhadas de Paulo eram mais de 16 mil, mais de 16 falando. É engraçado que quando a gente pensa em Paulo caindo na estrada de Damasco, até as músicas infantis vão dizer de Paulo em seu cavalo, mas não está escrito em lugar algum da Bíblia que Paulo estava a cavalo. Não estava. Talvez estivesse. Talvez. Não sabemos, né? Mas... E Paulo, então, dali de Tessalonicenses, aliás, só para que os irmãos se localizem, né, na Bíblia, aqui nós temos a cidade de Anfípolis, que menciona lá aqui mais ou menos, eu estou chutando aqui, se comparar no mapa pode ser que não esteja muito certo, tá? Isso é um esboço. Ali em cima é a cidade de Filipos, aqui é Anfípolis, aqui é a Bereia, e Paulo então saiu nós vimos isso na mineral, Paulo saiu da de Tessalônica e foi para Bereia, que é pertinho, e de Bereia ele foi depois, passando por Atenas, ele foi para Corinto. Corinto fica mais ou menos aqui, eu acho que aqui. Corinto é mais ou menos assim, uma cidade à beira-mar, né? Corinto. E essa eu vou escrever o nome porque é um nome importante, né? A cidade, Corinto. Corinto era uma cidade muito grande, muito forte, uma cidade comercial, tinha muita gente, tinha porto, porque estava na beira do mar, acho que ali já é Mediterrâneo. E daqui de Corinto, Paulo veio para Éfeso, que está do lado de Éfeso, só para que os irmãos entendam. Ele veio para cá de navio. E, pelo que eu entendi também, ele saiu de Bereia e veio de navio até Atenas, que fica aqui, e aí foi para Corinto. Enfim, diga. Só para quem não buscou, na direita é a Turquia, na esquerda é a Grécia. À esquerda aqui nós temos, depois vai ter o mar Adriático, vai ter a Europa, a Itália e tal, aqui para a esquerda. Aqui para baixo, aqui para a direita é Turquia e Síria, e aqui para baixo, mais ou menos por aqui, é a Judéia. Tá? Só para você se localizar no mapa. Eu não fiz questão de fazer um mapa bonito, nem trazer o mapa, mas... É para dar uma ideia. Para dar uma ideia disso. Então, aqui é a região da Macedônia, essa região aqui é a Macedônia. Por que isso é importante? E aqui é a região da Caia.
Por que isso é importante? Porque as cartas de Paulo falam muito esses nomes. Então, quando a gente lê esses nomes durante os nossos estudos lá, nós vamos ver, Caia, podemos ali, Macedônia, passa a Macedônia e ajuda-nos, né? Tem aquela oração, aquela visão de Paulo, e ele então, aí nós vamos dizer, Macedônia lá em cima e tal, e ele realmente foi a Macedônia e ajudou lá, né? Muito bem, Paulo fugiu, esse é o termo que é forte, mas esse é o termo, né, de Tessalônica, foi para Bereia e depois foi para Corinto. Não sei quanto tempo ficou na Bereia, não sabemos, mas em Corinto ele chegou a ficar 1 ano e meio. E aí é que está a base do nosso assunto de hoje, está quando ele estava lá em Corinto. E Paulo, ele quando ele estava em Corinto, ele teve alguns problemas dele, não de relacionamento com Deus, nem de saúde, mas ele teve assim uns momentos de tristeza. Mas mesmo assim mostra o amor de lá que ele escreveu a carta para essa que nós estamos lendo aqui, foi escrita lá de Corinto. Então nós entendemos que Paulo, mesmo angustiado com alguma coisa, triste com alguma coisa, ele estava pensando nos irmãos e sendo como se fosse o pastor deles e eles as suas ovelhas, né? Embora ele estivesse presente, que é como ele fala no texto que a gente lê. Ele explica aos Tessalonicenses a sua ausência, dizendo que o diabo não permitiu que ele fosse, embora ele tivesse querido ir, ele quisesse ter ido 2 vezes. E aí a gente diz assim, mas só 2. É por isso que eu falei naqueles 16 mil quilômetros lá que ele caminhou. De Corinto até Atenas, até Tessalônica, eu não sei quantos quilômetros são, mas deve ser, pelo meu cálculo aqui assim de olho, de escala, deve ser mais de 200 quilômetros. Então não é assim, amanhã eu vou para Tessalônica e junto a Marinha, não é assim que funciona, não funcionava assim. Hoje, 200 quilômetros, a gente pega o carro aqui, vai ali, 1h30, 2 horas depois está lá, né? Estradas asfaltadas, carros, sem hora, naquele tempo não tinha nada disso, então é difícil. Mas mesmo assim, ele disse, olha, eu não quis de uma vez só, eu quis de 2. Então se dissesse assim, eu quis um monte de vezes, mas não consegui, o diabo impediu. Só que aí, nós vamos entrar agora então no capítulo 3. Vamos ler o capítulo 3, agora vamos ver o que então aconteceu. Capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. Na verdade, ele estava em Atenas, não em Corinto, quando escreveu, né? E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos. Então, o que ele fez? Ele explicou para as suas ovelhas de Tessalônica, ele está explicando, disse, eu quis ir 2 vezes e não consegui, mas eu estou mandando Timóteo. Timóteo é um servo do Senhor, é um apóstolo, não é apóstolo, mas é um servo de Deus, ele é um líder, um ministro, né, de Deus, e da minha confiança. Versículo 3: a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Aqui ele fala de tribulações que ele, Paulo, estava sentindo. Nós mesmos sabemos, ou vocês mesmos sabem que nós, Paulo fala sempre no plural aqui dele mesmo, fomos designados para isso, para sofrer tribulações. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, e o que de fato aconteceu, que é do vosso conhecimento. Foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Paulo está preocupado que, deixando a igreja sozinha, sem ele presente, porque no começo, um mês de ele passou com aqueles irmãos ensinando,
que eles pudessem esquecer rapidamente aquilo que tinham aprendido com Paulo e o tentador se aproveitasse dessa situação e aí Paulo disse que fosse inútil do nosso lado. Agora, porém, versículo 6, com o regresso de Timóteo foi e Timóteo voltou. Agora, pois, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-vos, como aliás também nós a vós outros. Timóteo foi, Timóteo voltou, não sei quanto tempo depois, aqui é um versículo de um para o outro, mas não foi tão rápido assim. E Timóteo trouxe então boas notícias a respeito da igreja de Tessalônica, dizendo que a Paulo, olha, eles estão bem, eles estão firmes na fé, eles estão com saudade de vocês e por aí vai. Aí, versículo 7: sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação. Ou seja, Paulo ficou confortado pelo problema que ele estava curtindo, a tribulação que ele estava sofrendo, em função da fé daqueles irmãos e da vontade que eles tinham de vê-lo. Versículo 8: porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Esse se é que, na verdade, é porque, né? Dá para entender assim, agora nós vivemos, Paulo sempre fala no plural, né? Nós vivemos porque vocês estão firmados na fé. Mais ou menos esse é o sentido que Paulo, esse sentido que Paulo está dando. Versículo 9: pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, pois vós, ou por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e responder às deficiências da vossa fé. Paulo está muito preocupado com a igreja, queria ir lá, mas não conseguiu, o diabo não deixou, e com isso ele encoraja aqueles irmãos, dizendo que queria ir lá ver, e até no final do versículo 2 ele diz: vós sois a minha alegria e a minha glória. Então Paulo está dizendo a eles: olha, eu estou passando por tribulação aqui, mas estou feliz por vocês e continuo feliz. Daí, continua no versículo 11, Paulo dizendo assim: olha, o nosso mesmo Deus e Pai, com Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. Ele ainda continua pedindo para que Deus o leve até Tessalônica. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também para nós convosco, a fim de que sejam os vossos corações confirmados em santidade, isentos de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus e com todos os seus santos. Paulo nunca perde a oportunidade de falar da esperança futura, da vinda de nosso Senhor e da esperança que temos de chegar lá. 4 verdades é que eu quero apresentar para os irmãos agora, 4 verdades importantes a respeito de quem quer fazer a obra do Senhor, ou de quem faz a obra do Senhor. Desse texto nós vamos conseguir tirar 4 lições interessantes. Primeiro, qualquer um de nós está sujeito a frustrações. Nós podemos ter tribulações, frustrações, falta de ânimo algumas vezes, ficarmos desanimados, ficarmos tristes. A gente faz a obra e a obra não avança. Programa-se alguma coisa na igreja, se prepara, chega na hora, tem, dizia no meu tempo, meia dúzia de gato pingado. Então a pessoa desanima, ela diz: não, eu queria que tivesse mais gente. O importante não é para quem nós estamos falando ou fazendo, mas para Deus, nós em relação ao nosso Deus. Então, no versículo, no 2 Coríntios 4, 16, 18, Paulo fala que ele não desfaleceu
mesmo tendo crises no seu ministério. 2 Coríntios 4, versículo 18, diz assim, 16, né? 16 em diante. Por isso não desanimamos, ou não desfalecemos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, olha a força que Paulo está dizendo isso aí, mesmo que alguém arranque um braço, um mate, faça qualquer coisa, mesmo que o meu homem exterior, o físico, se corrompa nesse sentido, né? Ou seja, estragado, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Olha a certeza que Paulo tinha de que aquela tribulação que ele estava passando, aquela tristeza, aquele momento, era menos importante do que a certeza e a fé que ele tinha em Deus, e a certeza da salvação e a certeza da vida eterna. 3 características do crente que nunca desiste, ou algumas características do crente que nunca desiste. É esforçado. Chegamos aqui, Paulo, um sujeito esforçado. Não desfalecemos. Tem esperança, mesmo sofrendo horrores, ele tem esperança. Aquele texto que o irmão leu aqui, Rubens leu aqui de manhã, isso, fala de que Deus está cuidando de nós, né? Vai entre aspas, vai nos vingar. Esse é o termo que a Bíblia usa, que é a vingança de Deus. Mas é Deus que cuida de nós, independente do que nós sofremos. E vemos crentes, principalmente nas igrejas subterrâneas, né, nas igrejas invisíveis, os países da perseguição ferrenha, que muitos são fortalecidos apesar de tudo aquilo que eles sofrem. É esforçado, não desfalecemos. Temos esperança, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, versículo 4, 17. E no versículo 18, tem visão, mas atentamos para as coisas eternas. O que importa não é o que nós passamos aqui, a vida vai acabar mesmo. Se eu morrer com 90 anos, eu vou morrer. Se eu morrer com 70, eu vou morrer. O que é 20 anos, né? Dentro de uma vida eterna, 20 anos não é nada. Então, Paulo não está preocupado com a morte nem com o corpo dele, está preocupado sim em transmitir a todos a sua fé em Jesus, fé na vida eterna. A segunda observação que eu quero fazer a respeito desse assunto, em Romanos 8, 18, Romanos 8, 18, que diz o seguinte, 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória de vir a ser revelada em nós. Muito legal isso aí, né? Paulo está dizendo o seguinte: eu posso sofrer à vontade, pode me arrancar dedo por dedo, unha por unha, dente por dente, pode me arrancar o que quiser. Isso vai ser um sofrimento terrível, mas isso não se compara com a glória futura que eu vou ter lá eternamente com Cristo, com Deus e com Deus. Então é aquela certeza da vida eterna que Paulo demonstra que é muito maior do que o seu sofrimento. Ainda que as coisas que temos hoje não são nem comparáveis com a glória futura, as coisas eternas. As aflições, tudo isso aí. E depois, em Atos 18, versículo 9 em diante, diz assim, e aqui nós vamos parar um pouco, 18 de 9 em diante. Teve Paulo durante a noite, lá em Corinto, ele já está em Corinto, né?
uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu Paulo 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, ensinando a eles a palavra de Deus. Por que tem esse texto aqui por que Paulo escreveu isso nessa carta que ele fez, mandou para Corinto, a segunda carta que ele mandou para Corinto? Na verdade eu li isso em Atos, né? Mas é referente a isso. Mas aí mostra o seguinte: houve um problema com Paulo. No capítulo 17 de Atos tem o registro da inauguração da igreja de Tessalônica. Já lembro disso há domingos atrás. Agora, lá em Tessalônica houve uma perseguição dos judeus não convertidos, dos judeus que se opunham ao Evangelho de Jesus. Eles se manifestaram em uma perseguição à igreja e aos judeus que estavam se convertendo. Lá em Tessalônica, lá na Macedônia, longe da Judéia, aqui para baixo. Aí a perseguição lá foi tanta que tinha um crente lá, nós já vimos, Jasson, que ele foi perseguido, ele estava hospedando Paulo e seus amigos, e a casa dele foi invadida lá pelas autoridades. Arrastaram ele para o tribunal, para a prisão, e aí Paulo e seus amigos fugiram, seus companheiros fugiram para Bereia. Jasson pagou fiança e saiu. Esse pagou fiança, daqui a pouco vocês vão se lembrar dessa palavra. Mas aí ele pagou a fiança, porque pagou para ele, e saiu da prisão. E realmente foi uma situação muito ruim para Paulo. Depois, lá em Corinto, ele passa por uma situação semelhante, onde os judeus o enfrentaram também, porque ele estava pregando, falando de Jesus, do eterno, essas coisas, e alguns judeus, inclusive, judeus que eram entendidos na palavra, mas não aceitavam Jesus e não aceitavam a ressurreição. Os judeus não aceitavam a ressurreição de Jesus, de ninguém pode ressuscitar, e aí eles eram contra a pregação de Paulo. E Paulo ficou tão chateado com aquilo, que lá pelas tantas ele ficou nervoso, e ele disse, eu não anotei o texto, olha só, e ele disse: chega, não vou mais pregar para vocês, judeus, eu vou embora para os gentios. Juntou as coisas dele e saiu dali. Mas ainda ficou 1 ano e meio. Acontece que aquela situação, a gente lendo, não parece coisa muito. A gente lê assim e diz: pô, tá, aconteceu. Mas na verdade, aquilo aconteceu, foi muito grave para Paulo. Provavelmente Paulo ficou muito sentido. Atos 18:6. Atos 18:6. Obrigado. Exatamente. Do 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, voltaram da Macedônia para lá, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça e o vosso sangue, eu dele estou livre, e desde agora vou para os gentios. Em outras palavras, lembra que o pastor falou aqui de sacudir a sandália no passado, né? Quando Jesus mandou os discípulos lá de casa em casa, se não vocês receberem, sacudiu o pó da sandália e sai dali. Paulo sacudiu as vestes. Quando eu estava lendo isso na minha vida, eu devia ter lido isso umas 500 vezes, mas quando eu estava lendo essas 2 semanas passadas, eu pensei assim: pô, não foi só sacudir a sandália, não, ele sacudiu a veste, ficou, parece que assim, um pouco, entre aspas, com raiva. Acho que não teve raiva ali, mas ele ficou assim, muito angustiado contra os
os judeus que não estavam recebendo, diziam: tá bom, vocês não querem receber? Não recebam. O sangue de vocês estará sobre vós, cabeça, e eu agora vou para os gentios. E dali Paulo foi, então, um ano e meio depois, ele foi para Éfeso, né? E daí, ainda de Corinto ele escreveu para os Efésios. Paulo, então, à noite, teve uma visão. E a visão dizia, e Deus falou com ele, e disse assim: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Parece que Deus, parece não, Deus vê tudo e sabe tudo, mas a nós parece que Paulo tinha desistido de tudo. E eu falei há pouco a ele, o título desse pedaço é que crente está sujeito a tristezas e tudo mais, mas ele não desiste. E aí Paulo não desistiu e se tornou Paulo, continuou sendo Paulo que nós conhecemos, escrevendo outras cartas. Isso foi bem no começo, né? O ministério dele foi pelos anos 50, 51, que ele escreveu essa carta, da era cristã. E Paulo deve ter se convertido por volta do ano 33, 34, por aí, precisão nós não temos, mas é mais ou menos os cálculos. E aí ele foi, depois de cair do cavalo, né? Caiu. Depois de ter a visão aquela na cidade de Damasco, Paulo se desceu, foi para Sérgio, 3 dias, foi para Damasco mesmo, né? E dali ele foi para Tarso, que era a cidade, isso os estudos que mostram, a Bíblia não explica isso direitinho, era a cidade dele, Paulo de Tarso. Né? Ele nasceu lá. Ele nasceu lá, era a cidade dele, talvez tivesse parentes Esse lá. Tarso pertencia aqui a... Tarso é uma cidade à beira-mar, mais para baixo lá. Mais para baixo, por ali, na região mais na cidade. E Paulo ficou ali um tempo, calculado em 13 anos. Então, se ele se converteu com 33, ele já teria então 46, nessa época aí, talvez um pouco mais, um pouco menos. Essa que nós estamos falando agora, talvez um pouco mais. E Paulo, nesse tempo, ele se preparou. A Bíblia não diz como, mas nós imaginamos que ele se preparou orando, participando das reuniões das sinagogas, estudando o Velho Testamento, porque ele sabia muito bem a vida da época, a lei dos profetas, os salmos, ele sabia muito bem, menciona em algumas cartas. E aí Deus disse para ele, depois que ele volta, então ele já tinha, quando acontece isso, ele já deveria ter lá seus 50, seus 46, 47 anos. E essa carta ele escreveu no ano 51 ou 52, mais ou menos. Então ele tinha uns 6 anos de ministério. E diz a tradição que fala que ele chegou aos 63 anos. A Bíblia não fala, morreu por volta dos 63 anos. Então o ministério dele foi um ministério muito curto, chegou a 20 anos. 20 anos. E nós pensamos assim, que desperdício, né? Paulo trabalhando só 20 anos. Mas o legado que ele nos deixa por obra e inspiração do Espírito Santo é como se estivesse vivo até hoje, falando conosco, agora. Mas o ministério de Jesus foi mais curto ainda. Foi mais curto ainda. 3 anos só. Mas é até hoje, né? E vai até hoje, graças a Deus. Muito bem. Então, Paulo teve aquela visão para reanimá-lo. E ele se reanimou. Então, o crente, eu vou apagar aquele mapa ali, eu quero escrever algumas coisinhas. Vocês não se importam não, né? Vou bater a foto, normalmente as Bíblias têm, no final elas têm o mapa, né? Então é só procurar. Muito bom. Eu quero agora escrever algumas coisinhas ali. Por exemplo, o resumo disso que nós já falamos. O crente fica triste, mas não desiste. Por que o crente fica triste, mas não desiste? Primeiro, ele não desiste porque ele é esforçado. Paulo mostra isso, o esforço, né? Minha letra está horrível porque eu estou numa posição aqui.
significa isso. Segundo, porque tem esperança. Tem esperança. Esperança. Que esperança é essa que nós temos que ter? Que esperança é essa? Esperança da vida futura, esperança de que Deus está conosco. E a outra é que tem visão, né? Tá, essas três coisas eu tirei desse texto aí, tá? Não é a visão que Paulo teve depois, tá? Não é essa visão que eu estou falando, é a visão que ele tem da vida futura. É o sonho, o que ele realmente pensava e falou lá no final do capítulo 2, ele fala para os Tessalonicenses que ele estava também, tinha essa visão. Muito bem, apesar dessas adversidades, nós não podemos desistir. O crente não desiste. Por quê? Então, Paulo fez 2 tentativas para voltar lá para Tessalônica. Aliás, mais tarde, numa outra viagem, ele passou por lá, tá? Só para deixar os irmãos mais aliviados. Ele chegou a passar por lá. Não sei quanto tempo ficou, mas passou. Ele tinha muita vontade de ir e não pôde ir. Então, nessas 2 tentativas, Satanás o impediu. Aí, quando as coisas dão errado, nós podemos botar a culpa em alguém. Ontem falamos disso, né? A coisa deu errada para Adão. Ele disse que foi a Eva que tu deste. Aí a Eva disse: opa, não fui eu não, foi a cobra que você, Senhor Deus, criou. Ela que me enganou. Na verdade, a responsabilidade toda era de Adão. Né? Adão era responsável pela sua esposa e pelo seu controle. A ordem tinha sido dada a Adão. E quando a Eva pecou, Adão estava do lado dela e não fez nada. Então, tudo bem, isso é outro assunto. Mas o fato é que nós temos essa síndrome de Adão, não é isso? Síndrome de Adão, que é sempre jogar a culpa em outra coisa ou em outra pessoa. Aí eu estou vendo a coisa assim. Existem pelo menos três razões para nós justificarmos os nossos erros. Às vezes nenhuma funciona. Mas existem 3 razões que são motivo de nós cometermos os nossos erros, nossos pecados, as nossas tristezas, o nosso abandono de Deus. A primeira é a fraqueza da carne. Nós somos humanos, somos pecadores. Quando Adão e Eva caíram, caiu toda a humanidade, porque eles eram a humanidade, né? Hoje tem 7 bilhões de habitantes no mundo, mas naquele tempo tinha 2. Então caiu a humanidade toda e nós continuamos com o pecado de Adão e de Eva e de toda a humanidade carregando conosco também. Nós somos pecadores, somos salvos, somos perdoados dos nossos pecados, mas o nosso ser, o homem, nós continuamos tendenciosos ao pecado. Muito bem, então às vezes a fraqueza da carne nos leva a cometer o pecado. Falta de vontade, falta de empenho, são coisas que a carne nos mostra, né? Nos faz. Mas Paulo não teve esse problema, não foi problema da carne que ele não pôde voltar para Tessalônica, porque ele disse: vós sois a minha alegria e a minha glória e a minha coroa. Ele amava muito aquele pessoal, os irmãos, e ele disse: eu não estou indo, não é porque eu não queira ir, não é porque eu estou triste, não é porque eu estou com dificuldade, não, é porque Satanás, que eu não sei o que foi, não me permitiu. Então ele realmente não pôde ir, mas a fraqueza da carne não foi o problema dele, mas é um problema nosso muitas vezes. Segundo, influência do meio externo, que é o mundo, que é o sistema, né? Quando a gente fala em mundo, não é globo terrestre, mas é a situação humana. E o mundo é mais fácil de entender como o sistema do mundo, como o sistema funciona. E às vezes esse sistema em que nós estamos inseridos, ele dita coisas que nós não concordamos. Tranquilo de ver, nas redes sociais, de ver isso aí. Porém, nós como crentes temos que enfrentar também as
as influências desse sistema do mundo, né? E elas muitas vezes atrapalham, impedem que a vontade de Deus se faça no nosso interior, na minha vida, no meu jeito. Muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, e queremos que a vontade de Deus seja igual a nós. É aquela... Deixa eu falar. E então a gente não entende como a vontade de Deus pode ser diferente da nossa. A gente ora por alguém, e aquela está doente, aquela pessoa falece, e diz: pô, Senhor, eu achava que era a tua vontade, eu até achava, não era, a vontade de Deus era outra. Então a segunda é o meio externo. E a terceira razão é Satanás impedindo diretamente. Nem tudo que acontece conosco é culpa do diabo. Sabia? Não? Sim. Nem tudo de ruim que acontece conosco é culpa do diabo. É o meu eu, que às vezes não quer fazer, então o diabo está lá com isso. O pecado que está em mim, que não quer que eu faça tal coisa, quer que eu faça tal coisa, outra coisa. Eu. O segundo, que nós acabamos de ver, é a influência do sistema externo, o mundo. O mundo pressionando, e eu cedo. É o diabo, é o mundo que está cedendo. Tudo tem a ver com o diabo por trás, porque ele é o pai da mentira, ele é o mal, tudo de ruim, né? Como Jesus mesmo fala lá na Bíblia. Um rapaz estava conversando comigo: por que os crentes falam tanto no diabo? Ele quer que nós não falemos nele, dizer que ele não existe, que ele é bonzinho, não é culpa dele. A gente fala em diabo porque ele existe. E ele está aí, ele quer pegar a gente, mas não fala muito em diabo, a gente fala mais do amor de Cristo. Satanás agindo diretamente para impedir o avanço do Evangelho. A maior preocupação do diabo é o avanço do Evangelho. Não é nem eu pessoalmente, é derrubar aqueles que estão levando o Evangelho para frente, como Paulo estava fazendo aqui. E Satanás o impediu de fazer isso aí. Então, mesmo que seja que o diabo seja limitado, ou seja, ele tem data de validade, né? Ele vai morrer quando Cristo retornar, vai acabar, no Apocalipse, mesmo até a volta de Cristo, ele age em nós, embora nem tudo seja culpa dele. Mas muitas vezes, claro que é, mas assim, quando eu estiver disposto a fazer alguma coisa errada, eu tenho que parar para pensar. Eu tenho que parar para pensar o seguinte, eu tenho que parar para pensar assim: é fraqueza minha, fraqueza, essa, né? Fraqueza, com Z, nossa, com Z, mas pouquinho. É fraqueza minha, é um mundo externo que eu vou chamar aqui de mundo, mas eu vou botar aqui entre parênteses sistema, né? Sistema do mundo. E a terceira coisa, então, é o próprio Satanás que age quando ele quer agir e ataca e perturba a gente. Quando Paulo diz que Satanás o impediu, ele tentou, Satanás o impediu, Deus interveio através da visão, dizendo para ele: olha, foi outra ocasião, né? Mas mesmo naquela vez, Deus interveio através de uma visão clara para ele, e ele então foi consolado. Mesmo aí, fraqueza acaba sendo. Você é fraco, você permite que o mundo invada. Você é fraco, você permite que Sim, por isso que eu disse antes, tudo está tudo junto, né? Porque nós somos, por natureza, pecadores. Um dia meu filho falou assim: mas acho bom você sair da igreja. Eu falei assim: não seja você mensageiro de Satanás para me dizer isso. Eu só acho isso. Tá. Terceiro, não há como fazer a obra do Senhor, a obra de Deus, isoladamente. É outra lição que Paulo nos dá aqui. Paulo queria muito ir para lá, mas ele, lá para Tessalônica, mas o diabo impediu. Então ele queria ir. O problema é que Paulo
não podendo ir, o que ele fez? Ele mandou Timóteo, uma pessoa da sua confiança, um servo de Deus, um jovem, ele é mais jovem que Paulo, inclusive. Depois se tornou companheiro, já era companheiro de Paulo no viagem, mas participou de muitas outras. Então Timóteo foi enviado por Paulo para lá. Paulo queria ir, não deu, mandou Timóteo. Então o crente está disposto a fazer a obra de Deus, quando é impedido até mesmo diretamente por Satanás, eles não vão rachar o serviço, viu? Se arruma alguém que me ajude a fazer isso aqui. Deus não precisa dar explicações, né, do porquê, do como ele age. Deus é soberano. A gente fala muito em soberania divina, muito mais do que do diabo, a gente fala em soberania divina. Deus está acima de tudo, Deus é soberano. Deus cuida de tudo e guia tudo, e a vida de nós, de cada um de nós, Deus conduz. Deus sabe o que vai acontecer na nossa vida, mas no nosso futuro. Para Deus não existe futuro, para nós existe. Então no nosso futuro Deus sabe o que vai acontecer. Mas nós precisamos também estar cientes de que se Deus não quer que a gente faça alguma coisa, por algum diabo impede que a gente faça alguma coisa, a nossa fraqueza e tal, nós podemos pedir ajuda para alguém fazer e nos ajudar a fazer. Isso que Paulo fez. Isso sem que Deus desse muitas explicações. Né? Uma terceira coisa é, Jesus já tinha dito lá em Lucas 19:40, digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Lembra disso? Jesus falou. Que lição é essa que podemos tirar daqui? Paulo pensou, deve ter pensado, ele conhecia os escritos, provavelmente já tinha, né, nessa época, não sei se já tinha o Evangelho, talvez tivesse, né? Lá para os anos 50, os escritos de Deus. E ele então deve ter lembrado, ou por ter ouvido falar, ou por ter lido, ele lembrou-se talvez das palavras de Paulo e disse, de Jesus, disse, realmente, se eu não for, o Evangelho vai. Na verdade, a obra de Deus não depende de mim, e se eu não quiser, não vai ser feita. Não é assim. A obra de Deus vai ser feita conforme Ele quer, de acordo com a vontade soberana dEle, independente de eu querer ou não querer. Isso é muito interessante, porque isso nos faz ter muita responsabilidade. A minha responsabilidade foi dada por Deus para fazer a obra dEle, para fazer qualquer coisa que Ele quer que eu faça. Se eu não fizer, Ele me deu essa responsabilidade. Se eu não fizer, eu estou falhando com a minha missão de responsável, de servo de Deus. E Ele pode, então, mandar uma pedra e falar, você não pode. E a quarta coisinha aqui é o seguinte, quando Timóteo voltou, já está no capítulo 3, né? Capítulo 6, a notícia que Timóteo trouxe, para Paulo, agradar a Paulo e aumentaram a fé de Paulo. E por quê? Porque Timóteo falou que eles estavam bem espiritualmente, eles estavam vivendo a fé entre eles e Deus, estavam vivendo as boas recordações que Paulo tinha falado lá, os assuntos que Paulo tinha ensinado e tal, e estavam com saudade de Paulo. Né? Tudo isso dá para tirar do texto. E então tem 4 coisas aqui, né, para a gente colocar aqui no nosso resumo por que o crente não desiste. Tudo isso aqui é por que o crente não desiste, certo? Não deveria. Terceira é enviar outro, Timóteo, né? Ajuda dos irmãos. Vamos resumir assim. Porque nós podemos pedir ajuda para os irmãos para fazer as coisas. Imagina se cada um que faz alguma coisa na igreja tivesse que fazer tudo sozinho. O pastor tivesse que fazer tudo. O pastor vem aqui, toca acordeão, canta, dá aula aqui, sai correndo, dá aula lá, fica ali na portaria para receber as pessoas, toca. Impossível. A segunda coisa aqui desse tópico é a soberania de Deus, né?
soberania de Deus. A terceira, vou caminhar um pouquinho mais rápido, porque ainda tem algumas coisas para falar, é que Deus não depende, entre aspas, depender de nós para fazer a obra. Ele conta conosco, mas se eu não quiser fazer, Ele vai fazer do meu jeito, né? Então Deus é soberano. Não, se já for, então as pedras clamam, né? Eu botei aqui. Eu vou botar aqui só as pedras. Aspas, clamam. Claro que pedra não fala, né? Nem nunca pensou nisso. Mesmo em criança, quando eu ensinava nesse local, eu já entendi que pedra não vai falar. Pedra não fala. Mas a mula falou. A mula fala, mas a mula não era pedra. Pedra não fala. A mula falou com o balão. E o terceiro é as boas notícias. Isso aqui tem a ver com o primeiro aqui, ajuda dos irmãos, né? As boas notícias que os irmãos que nos ajudam nos trazem. Isso nos anima. Muito bom. Uma quarta razão e última, chegamos no fim, do porquê o crente não deve desistir ou não desiste. Eu botei sempre assim, o crente não desiste. Por quê? Isso está no versículo 10 desse capítulo 3, que diz, né, que Paulo escreveu ali aos Tessalonicenses 3:10. Orando noite e dia com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Orando noite e dia com o máximo empenho. Capítulo 3 de Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Nós devemos orar incessantemente noite e dia. É interessante, né? Porque a gente orar noite e dia é uma coisa interessante. Quem passa de joelho o dia inteiro, quem passa de olho fechado o dia inteiro. Mas a nossa vida deve ser tal que nós sejamos um incensário de oração ambulante. Estou inventando isso agora. Não é isso, a Bíblia não fala isso. Mas que a gente possa manifestar a nossa vida de oração em tudo que a gente faz. Todos os serviços que a gente faz, todo o trabalho, você está no serviço, no trabalho lá, na nossa fábrica, qualquer lugar, e tem uma coisa errada lá, a gente vai ficar irritado. Não, a gente tem que pensar. Não precisa se ajoelhar e orar. Deus, o que eu faço? Você pode pensar assim, não, eu preciso me controlar, eu preciso, né? Então, viver intensamente a oração. Paulo orava mesmo, né? Paulo tinha incessantemente noite e dia. A segunda observação, a oração demonstra interesse comprometido em envolvimento com os irmãos. Quando Paulo disse isso, né, nesse versículo 10, ele diz assim: orando noite e dia com empenho, para vos ver pessoalmente e reparar a deficiência da vossa fé. Paulo sabia que eles tinham, por pouco tempo que eles tiveram que contato com Paulo, eles tinham problemas ainda para resolver da fé. E Paulo então diz: olha, eu preciso ir ajudar vocês. Eu vou aí, eu estou orando incessantemente por isso, eu vou aí. E não deu naqueles dias, tanto ele mandou Timóteo, e Timóteo fez isso por ele, e trouxe boas notícias e ele ficou feliz. Mas a oração, Paulo não parou de orar. E assim funcionou. Mas nem sempre, o terceiro, nem sempre as nossas orações são respondidas como queremos. Muitas vezes não são respondidas como nós queremos. A gente ora. Não, né? Muitas vezes. Depende, né? Mas a gente não. Por quê? Né? Por que a gente não tem a resposta de Deus como nós teremos? Primeiro, porque Deus é soberano. Ele define, ele faz o que ele quer. Não é o que eu quero. Segundo, o fato é que Deus é soberano.
não sabemos com certeza se Paulo conseguiu ver os irmãos, sabemos que ele passou por lá, mas que está lá em Atos sugere que ele conseguiu ainda ver os irmãos. E isso deve ter sido uns anos depois, não temos essa data, mas pode ser uns anos depois. Então, Paulo conseguiu ainda vê-los, não como ele queria ver lá no começo, mas conseguiu. Então, o crente que não desiste, o crente que não desiste, ele ora sem cessar. Onde é que está escrito exatamente isso? Orai sem cessar. Orai sem cessar está escrito onde? Quem escreveu? Orai sem cessar. Aqui na carta São Licenses mesmo, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Ora pelos irmãos. Colossenses 1,9, Paulo fala das orações pelos irmãos. Então, ele ora sem cessar, ora pelos irmãos, ora pelos irmãos, não é só por mim, nem só pelo meu trabalho, mas eu oro por todos, eu oro, se possível, individualmente, e nunca esquecer que a primeira coisa que deveria ser aqui, que é a soberania de Deus. Agora eu vou fazer uma pergunta difícil. Vou fazer uma pergunta difícil para vocês. Se Deus é soberano, faz como quer, por que eu tenho que orar? É uma pergunta difícil. Jesus Não é disse: pegadinha, não. pedir e dar-se-vos-á. Sim, esse é um Caso, texto. batei e abri-se. Então, oração molda a nós e não a vontade de Deus. Né? Oração tem um efeito para nós e não para mudar os planos de Deus. Ajuda-nos a entender a vontade de Deus. Porque ele nem já sabe que a gente vai pedir, mas a gente pede. Isso está lá, né? Antes, Davi disse, antes que a minha palavra, antes que a palavra me chegue aos lábios, tu já sabes. Tudo isso é verdade. Mas, por que então Jesus orou no Getsemane? Jesus sabia o que ia acontecer com ele, sabia que Deus não ia livrar daquele cálice, sabia, mas por que ele orou? Ele orou porque ele dependia do Pai, como nós dependemos do Pai, nós precisamos orar, dependemos de Deus, obediência, que ele mandou fazer isso. Jesus orou também de forma, eu vou usar um termo aqui, didática, ou seja, orou para que os discípulos dele vissem que ele estava orando. Quantos filhos se convertem por ver seus pais orando? Temos histórias disso. Os pais oraram, a mãe orou, o pai orou durante um tempão e o filho não se convertia, até que um dia eles se converteram e disseram: eu sempre via minha mãe, meu pai orando e tal. Tem histórias sobre isso, não vou citar agora. Então, quatro razões meio esmiuçadas por que o crente não desiste. Então, só recapitulando, né? Todas essas 12 coisas, essas 13 coisas aí. Basta ler para terminar a nossa aula. Para pensar. Eu tenho só 9 itens aqui, mas acho que eu não vou falar todos. Depois que Paulo sofreu por Cristo, ele escreveu mais adiante aos Efésios, ele disse assim: orando em todo o tempo, por todos os santos, orando por todos os santos, pediu por eles oração, e por mim, confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, para que possa falar livremente. Paulo, sofrendo, ele queria continuar ensinando e pregando o Evangelho, e ele continuou. Existia um forte desejo de Paulo visitar os irmãos, mas ele não conseguiu. O que ele fez? Ele o ajuda e fez. Como eu posso aplicar isso na minha vida, no meu trabalho, na minha atividade na igreja? Reino de Deus. Muitas coisas precisam ser feitas na obra, nem todas dependem, muitas nós podemos fazer e depende de nós, mas
nós temos disposição e vontade de fazer aquelas coisas. Lembra daquela história da vassoura que eu contei lá no começo, lá na primeira aula? Eu não sei fazer nada, mas se eu varrer, sei, vou ter uma vassoura lá, para varrer a calçada ali, que é um serviço ao Senhor. Mas no culto, varrer a calçada. A vassoura todo mundo sabe manejar. Então, alguma coisa cada um de nós pode fazer dentro do reino de Deus, para glorificar o nome de Deus. Boas notícias são sempre boas notícias, claro. Está dizendo, não existe más notícias que nos alegrem. E Paulo então ficou fortalecido com aquelas boas notícias de Timóteo e seguiu para o seu trabalho. Agora, o que nós temos muitos missionários nos campos missionários que mandam cartas, que mandam comunicação das suas atividades, o tempo todo. São a Junta de Missões Nacionais, tem quase 2.000 missionários espalhados pelo mundo, nós não sabemos a vida de cada um deles, mas um ou outro a gente recebe notícias. A gente faz o que com essas notícias que os missionários mandam, que a gente tem acesso? Nos alegramos ou deixamos para lá? Ele está dizendo aqui que aconteceu, 18 pode ser, é assim? Não, nós devemos fazer o que Paulo fez. Ficou fortalecido com as boas notícias e continuou o seu ministério. Agora, existem tarefas na obra de Deus que nós gostaríamos de fazer, mas às vezes não conseguimos fazer. Eu gostaria muito de fazer tal coisa, mas eu não tenho mais tempo para fazer. Eu sei, mas não tenho mais tempo. Então, vamos dividir a carga com alguém que possa fazer, saiba fazer, faça. Pode não saber tão bem quanto eu, mas pode fazer. Eu sou um Paulo, ele é um Timóteo, mas ele pode fazer aquilo que eu ia fazer. E assim nós vamos dividindo a carga e sejamos humildes para reconhecer, abrir mão de alguma coisa que eu preciso. Pergunta final: como eu vou colocar em prática tudo isso que foi falado? Não precisa responder, mas respondam para vocês mesmos. Durante a semana fiquem pensando nisso e tentem responder como eu vou colocar em prática esse trecho aí da vida de Paulo.